Então, gente, continuando aqui, essa segunda parte foi interrompida em função de um problema técnico. Vou continuar a parte da aula aqui no segundo momento. Então, vocês vão ter duas visualizações da aula para fazer. E a primeira parte que contemplou o ciclo, origem da doença, classificação, e agora nós vamos entrar nas informações acerca da patogenia. Então, a patogenia causada por Cistosoma mansoni, né? A transmissão vai se dar através da penetração da cercária na pele, na mucosa do hospedeiro vertebrado, e as áreas mais atingidas normalmente são pernas, pés, são áreas que ficam um maior tempo na água contaminada, que permite então que a cercária penetre esses pontos, né, na nossa pele. Normalmente, água doce, riachos, rios, açudes, né? Cachoeiras, são pontos onde as cercárias estão presentes. Isso diz respeito também à presença da biofalária. Locais onde o molusco biofalária não está presente, você, na maioria das vezes, também não tem a presença da cercária. A gente pode ter a cercária, a gente pode ter a presença de ovos eliminados pelo hospedeiro, pelo vertebrado, pode ter miracídio, mas se você não tem a biofalária, você não tem a cercária. Então, alguns ambientes você tem a forma larval, que é miracídio, mas não tem a cercária, porque essa só se desenvolve dentro do molusco biofalário. Bom, a doença também vai se estabelecer dependendo do número de larvas que penetrou o corpo do indivíduo, ou seja, o que vai determinar a carga parasitária. Quanto maior o número de larvas cercárias que penetrou no indivíduo vertebrado, maior vai ser a chance de que a doença se instale e maior deverá ser a resposta imune do indivíduo para que não seja permitido a instalação da doença. Então, normalmente deve-se ter cuidado com a cercária, né, controlar e investigar as fontes de água, controlar os vermes adultos, ou seja, identificar quem está com a doença e se eles estão liberando ovos no ambiente, tá? E as lesões da citosoma são lesões que podem se tornar crônicas. Lesões intestinais, como ulcerações, lesões hepáticas, como granulomas, necrose dos vasos mesentéricos ou dos vasos esplênicos, da região do reto, do intestino grosso. Então, é importante conter os ovos adultos e a forma larval. Uma vez que a doença está estabelecida, no início da doença, as imunoglobulinas E vão estar em alta. Então, uma forma de identificação é a investigação de imunoglobulina. Tá? No momento da ovoposição, você tem uma imunodepressão, ou seja, todas as imunoglobulinas que podem sinalizar a infecção vão estar em níveis muito baixos. Então, não é seguro o diagnóstico a partir dessa fase do ciclo da doença. E na fase crônica, você vai ter uma imunidade concomitante, que o indivíduo, além de ter o parasita, você tem quadros infecciosos por causa das lesões, por causa de bactérias do trato intestinal que se estabelecem no tecido adjacente. Então, você vai ter diversas expressões das imunoglobulinas que mascaram e que não dizem diretamente quem é o agente causador daquela doença. Então, Cistosoma mansoni, a patogenia causada pela cercária será uma sensação de coceira, que é muito frequente, tá? Um edema, um eritrema local, né? Pequenas pálpulas com dor avermelhada, que podem se distribuir ao longo de toda a área afetada. Uma vez que a cercária penetra e deixa essa dermatite clássica, a gente tem a outra fase, que é quando você tem o exostomo. O exostomo é a cercária que já degenerou, abandonou a cauda. 3 dias depois, esse exostomo pode estar no pulmão e uma semana depois já está no fígado. No pulmão, você pode ter sinais como secreção, tosse, coceira, a irritação alérgica na traqueia,
E uma semana depois você já pode ter alguma febre, eosinofilia, linfoadenopatia, tá? Hepatoesplenomegalia e urticária na pele de maneira difusa. Bom, uma vez que os exostômulos já atingiram os órgãos intestinais ou os vasos do sistema intestinal, os vasos do sistema porta e o fígado, eles vão se tornar maduros e se tornam vermes. Esses vermes adultos, eles vão causar lesões no fígado, porque morrem no fígado, podem também causar lesões no epitélio intestinal, caso os ovos ou os adultos degenerem, morram nesse tecido, e vão causar uma ação exfoliativa, né? Eles vão consumir, quando vivos, né, sobretudo os adultos, vão consumir o ferro com mais eficiência do que o próprio indivíduo e causa, portanto, um quadro de anemia severa. Nesse caso, eles consomem 2,5 miligramas de ferro por dia. A presença dos ovos. Os ovos são liberados, isso caracteriza a fase aguda, os ovos são liberados pelo hospedeiro vertebrado. Essa fase pré-postural vai levar de 10 a 35 dias depois da infecção, da penetração pela cercária. O indivíduo pode ficar assintomático algum tempo ou permanecer assintomático porque a infecção não vai progredir, né? Ou com algum sintoma inaparente, mas pode, nesse prazo de até 30 dias, aparecer mal-estar, febre, tosse, uma hepatite aguda, uma pele mais descorada, talvez um tom um pouco mais amarelado, né? Depois da fase pré-postural, inicia-se a fase aguda, que vai durar de 50 a 120 dias depois da infecção. É quando você tem uma disseminação de ovos, né? Milhares de ovos vão sendo liberados pelos adultos que se instalaram lá no sistema mesentérico, né? Lá no sistema sigmoide, e vão liberando vários ovos. Esses ovos, eles vão se instalando no tecido, no epitélio adjacente, no fígado, e vão causando granulomas, porque o ovo não vai ser viável, ele começa a degenerar, e aonde ele se instala, ele forma o granuloma. Caracteriza, portanto, uma ação toxímica. A forma toxêmica já é a fase final, em que o indivíduo vai ter sinais claros, como sudorese, calafrios, emagrecimento, fenômenos alérgicos, cólicas, hepatoesplenomegalia discreta ou não, né? Alterações nas transaminases e diversas funções, portanto, fisiológicas ligadas ao fígado, ao baço e ao fluxo intestinal, ao peristaltismo, são afetadas. Aqui, para a gente conhecer um granuloma, em lilás vocês estão vendo aí todas as células do fígado, e eu vou marcar aqui algumas delas, uma bem didática. Isso aqui a gente reconhece o formato do ovo, inclusive com espinhos, né? A gente consegue visualizar aqui, eu marquei para vocês, um ovo instalado no fígado, então ele vai degenerar. Outras áreas do granuloma aqui também, então tem outro granuloma aqui, outro granuloma, são áreas em que se instalou a infecção a partir dos ovos liberados pelos adultos presentes no sistema mesentérico. Bom, e aí a exostomose aguda caminha para a fase crônica, a gente vai ter então a forma intestinal. A forma intestinal, a maioria é benigna, o indivíduo vai ter uma fibrose na alça reto-sigmoide, né? Vai diminuir o peristaltismo, vai ter constipação, né? Que é a prisão de ventre, mas é tratável e isso pode caminhar para a fase crônica caso o indivíduo não procure o serviço médico. Pode apresentar também diarreia, dor abdominal, tenesco, né? Que é uma contração da musculatura fina, lisa, constante, um emagrecimento e uma anemia em função da perda do ferro que é absorvido pelo cistosoma, tá? E formação de inúmeros granulomas. Aí esses granulomas tendem a se concentrar no fígado, entretanto outros tecidos podem apresentar granuloma também. Aqui vamos chamar atenção para esses granulomas. Eu tenho aqui,
Vou marcar para vocês verem aqui um granuloma, mas formado com os adultos. Então, aqui eu tenho um adulto que se fixou no fígado, né? E aí causa também um granuloma. E aqui do lado contrário, eu tenho outros ovos que se estabeleceram no tecido e causou o granuloma no fígado. Aqui para chamar a atenção das ventosas, que eu falei para vocês no início. Então, aqui a gente consegue ver as duas ventosas anteriores e o início do canal ginecófaro, aonde a fêmea vai se aninhar com o macho. A gente ainda pode ter a cistosoma, a exostomose esplênica, né, por causa do número muito grande de ovos e de adultos que vai entupindo, vai obliterando os vasos. Então, você tem uma congestão daquele ramo. Isso vai, por consequência, diminuir o fluxo sanguíneo e o fígado vai direcionar um fluxo sanguíneo com maior pressão no sentido retrógrado. Isso causa uma megalia, né? Então, a gente vai ter uma esplenomegalia desse órgão. E a consequência é que você tem alterações diretas na circulação colateral, ela fica normal, né? Infrahepática, abaixo do fígado. Então, todos aqueles órgãos que deveriam receber a circulação sanguínea recebem um volume menor de sangue, né? Anastomoses da região do umbigo, esôfago, região inguinal, e aí você tem retenção de líquido, você tem não recolhimento de determinadas substâncias, e você vai caracterizando o quadro de toxemia, tá bom? Todos esses órgãos, em função da pressão sanguínea emitida pelo fígado, pode causar aumento dos vasos. Isso, sobretudo, acontece no esôfago, formando, então, varizes esofágicas, que são características da fase esplênica da exostomose. Então, o sintoma da barriga d'água já foi bem dito por todos nós aqui na nossa conversa. Então, tem a hepatosplenomegalia, né, do fígado, do baço, a desnutrição crônica. Pela imagem, vocês conseguem perceber que é uma doença que está associada à má alimentação, à condição socioeconômica, ambiental e educação sanitária e acesso à água de qualidade, saneamento básico, tá bom? No laboratório, a gente consegue fazer o diagnóstico pelo exame de fezes simples, usando uma técnica de Cato-Catos, que é sedimentação, ou a técnica de Lutz, sedimentação espontânea. Facilmente os ovos são identificados nas fezes. Caso o indivíduo não tenha nenhuma das fases com liberação de ovos, pode fazer a pesquisa nos órgãos-alvos, então biópsia de algum nódulo identificado por imagem, então biópsia do fígado, biópsia do baço, biópsia de alguma região retal com algum pólipo, algum granuloma específico. Bom? Exames sorológicos, a investigação das imunoglobulinas, a ELISA, né, com fixação de marcadores fluorescentes, são importantes na identificação da cistosoma mansoni. E a epidemiologia dessa doença, ela tem ampla distribuição, né? Nós já vimos no início da aula, da África à América do Sul, né? Normalmente atinge os jovens de menor idade, mas os idosos também podem ser acometidos e têm menor defesas imunológicas. O meio ambiente tropical favorece a instalação dessa doença, tem temperatura e luminosidade adequada para a sobrevivência dos ovos e para a proliferação do molusco, que é o hospedeiro intermediário. Tá? O gênero Bionfalaria é suscetível à infestação, à infecção pelo miracide, né? E a presença de pessoas infectadas que não têm o ciclo. Então, essas pessoas infectadas liberam os ovos que vão parar em recursos hídricos específicos, contaminam e, portanto, permitem que aquele fluxo de água seja um reservatório de larvas miracídeos que infectem os moluscos bionfalares. O tratamento. Normalmente, o medicamento utilizado é o osamicine. Ele age sobre as formas adultas do parasita, mas não controla os ovos. Normalmente, 15 miligramas por quilo do peso do paciente é administrado. Dose única, via oral.
Crianças com menos de 30 quilos podem ter uma dosagem maior. Não, perdão. Para crianças de até 30 quilos. Peso superior a 30 quilos, doses maiores de 20 miligramas podem ser administrados, mas podem ser administrados de maneira fracionada, 10 miligramas e depois 10 miligramas no intervalo de horas ou no intervalo de 1 ou 2 dias. Né? Para Ziquentel, que já conhecemos para o tratamento da tênia, também pode ser combinado para o tratamento de cistosoma mansoni. Ele é ótimo para as fases adultas, então, controlando o adulto, você, por consequência, controla os ovos. A dose dele é 40 miligramas por quilo do paciente, também é dado em dose única. Nos casos esporádicos em que o fígado teve seu sistema de circulação sanguínea muito seriamente impactado, para controle de hipertensão portal, é necessário a intervenção cirúrgica, né? Ou para conter formas de hemorragias ou das varizes esofágicas, é necessário intervenção cirúrgica. A profilaxia para a doença é o sanitarismo, controle da educação sanitária, tratamento dos doentes, destruição, controle, né, das populações de caramujo e, por fim, das cercárias, proteção do homem, então entrar nesses ambientes com bota, né, evitar entrar em água que você desconheça a qualidade da balneabilidade, se tem coliformes fecais ou não, se ela é própria para banho ou não, né, para que aquela água se destina. Vou encerrar nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham aprendido. Nos veremos no próximo encontro com mais um conteúdo das aulas de parasitologia. Obrigado a todos.